Saudações tricolores, está começando mais um Globo Esporte e vamos ver as notícias do nosso Flusão. Vamos ver. Muito boa tarde, gente boa. A Globo Esporte chegando com o torcedor tricolor rindo à toa, porque o Fluminense amassou o Corinthians no Maracanã e aí, subiu para a vice-liderança do Campeonato Brasileiro, tem o mesmo número de pontos do líder Palmeiras, que inclusive joga hoje contra o Grêmio. Foi um baile. John Kennedy, por exemplo, fez gol no jogo que foi o número 150 dele pelo Flusão, mas o melhor em campo foi Serna, gente. Jogou demais, criou os 2 primeiros gols do Fluminense. O René lançou o Serna, que foi para dentro do Gabriel Paulista, ganhou, botou na frente e deixou John Kennedy na boa. JK driblou o goleiro Cauê e chutou, entre as pernas do Gustavo Henrique. Uma aula de contra-ataque do Fluminense, 9 toques na bola de 3 jogadores. Uma jogadaça coletiva. Nessa imagem de cima, então, fica mais bonito, Pena que ali atrás só tinha corintiano para ver de perto, né? Aí no segundo gol, o René errou o passe, mas o Martinelli tocou de primeira. Lúcio Acosta, John Kennedy, tudo de prima. Aí abriu-se um clarão pro Serna. Ele tinha a opção de tocar pro Savarino, mas preferiu um chute, bola na trave e rebote pro Hércules. Mais um golaço coletivo do Fluminense, mais bonito que o primeiro. Serna aparecendo de novo e o Hércules, volante artilheiro, é o terceiro gol dele nos últimos 4 jogos. E não é só isso, o Serna fez outra jogadaça que poderia ter virado o terceiro gol. Olha a foto, Mateuzinho no chão. Quer ver? Ele recebeu na ponta esquerda. Aí a foto, Ei, vai aonde, Mateuzinho? Tocou para trás. Que defesa do Cauê. John Kennedy perdeu essa aí na sobra. Quase o Samuel Xavier fez um golaço, né? De novo no replay, corte do Serna. Cauê pegando o chute do JK. E o chutaço do Samuel Xavier. Que defesa do Cauê de novo. Que lance. Antes desse lance que a gente acabou de mostrar aí, o Alan, gente, ex-Flamengo, acabou de sair do Flamengo, foi expulso no iniciozinho do segundo tempo numa expulsão lamentável. Quer ver? Vê se eu tô exagerando. O Acosta fica ali protegendo ele com o braço, aí o Alan começa a estapear o Acosta. Chega todo mundo ali, vira um caos, pancada pra todo lado e o Alan faz isso aí. Ele chacoalha, ele faz ele fez um gesto obsceno. E aí acabou sendo expulso porque o VAR chamou a atenção. O juiz ainda pede pra ele, calma, rapaz, olha a cabeça. Ele vai e faz um negócio desse. Horrível, horrível. Ele já pediu desculpa na rede social aí e tal. Bom, com um jogador a mais, Fluminense passeou, fez o terceiro gol, que foi do argentino Castilho, que acabou de chegar, né? Vamos ver como é que foi? Ele ajeita de peito pro Martinelli, que devolve pra ele, bate cruzado no cantinho. Fluminense fez o terceiro dele dessa maneira. Aí, ó o Castilho, foi esperto, hein? Tirou do goleiro. Era o terceiro do Fluminense. Bora dar uma olhada então numa coincidência desse jogo, porque todos os gols passaram entre as pernas dos defensores. O André diminuiu para o Corinthians e aí fechou o placar, né? O Fluminense venceu 3-1. E a bola passou no meio das pernas do Gêmeos. E todos os gols do Fluminense foram assim, porque o John Kennedy chutou entre as pernas do Gustavo Henrique, a gente está vendo. No segundo, o Hércules toca no meio das pernas do Cauê, goleirão. E no terceiro, o Castilho chuta entre as pernas do Gustavo Henrique de novo. Ou seja, fecha a perna aí, rapaziada. O jogo marcou também a volta do Cano, que entrou ali no final do segundo tempo. O Cano não jogava desde outubro. Problema no joelho e tal, grave. Tomara que não se machuque mais, que tem uma sequência aí. Ídolo do Fluminense, o Cano. O Fluminense está muito bem, então a torcida está se perguntando: cadê os jogadores do Fluminense na seleção brasileira? Eu já falo logo por mim. Fábio tinha que estar lá, hein? Qual jogador do Fluminense poderia ter sido chamado pelo Ancelotti para a seleção brasileira e não teve a oportunidade de ser convocado? Sem dúvida nenhuma, o Fábio. O Fábio. Tem que levar o Fábio, né? O melhor goleiro do Brasil e vem sendo injustiçado demais. Nenhuma Copa ele foi convocado. Independente de ele ter 45 anos ou não, ele tá agarrando igual qualquer moleque de 20 e poucos anos. Mesmo com a idade dele, ele é, para mim, ele é um dos melhores. Logo no primeiro minuto de jogo, o Fábio já tinha feito uma defesaça. E no iniciozinho do segundo tempo, salvou de novo. Os 3 goleiros que tem ali na seleção,
Martinelli, meio de campo. Martinelli. Acho que o Martinelli... Excelente volante, tá em ascensão. Ele seria na seleção que ele faz no Fluminense, dá o ritmo. Por que não foi? Porque tem jogadores que jogam na Europa, talvez, mais consolidados, com mais confiança que ganharam mais confiança do Ancelotti ultimamente. O Martinelli acho que vai ter mais oportunidades ainda, é novo. Martinelli teve a oportunidade de fazer o terceiro gol do Fluminense no jogo. Estava bem posicionado para o chute e preferiu devolver a bola para o Castilho desmarcado, botar para dentro. Estamos bem, é seguir trabalhando. Faltam muitos jogos até que terminem esses 2 meses, até a data FIFA na Copa do Mundo. A Copa do Mundo, com uma seleção sem jogadores tricolores. Ou será que não? O que não falta é jogador do Fluminense, Luiz Henrique, João Pedro, o Ibanes. Martinelli, você, meu camarada, por que o homem não te convidou? O campo tá chamando e o Brasil inteiro, independente de clubismo, tá chamando o Fábio. Oi, pessoal. Meu nome é Beda e eu gostaria de ver o gol do Jairzinho na Copa de 70. Passou pelo Bob Moura, entrou na área, bateu mais, correu, cruzou para Pelé, ajeitou para o Caído, vai marcar, é o gênio do futebol brasileiro! Faltam 70 dias pra Copa. Falando em seleção, treta! Não na nossa seleção. Na seleção da Venezuela, o bicho tá pegando. Foi o seguinte, Savarino pediu dispensa, alegando que não estava nas melhores condições físicas, né? Mas jogou esse jogo inteiro contra o Corinthians. Aí o capitão da Venezuela, o Rondon, jogou aqui no São Paulo, postou o seguinte, incrível, não está em condições de ser titular, zero senso de pertencimento, continuem pedindo por ele, indolentes. Aí veio a resposta da dona Savarina lá, a esposa do Savarino, a Paola, pro Rondon. Ela postou o seguinte, como pessoa é uma tremenda M. Que é isso, rapaz? Treta, treta, tretinha. Essa é a música do Moraes Moreira. No Brasileirão Feminino, Fluminense venceu o Juventude. Bora ver o gol do jogo? Fluminense dominou o jogo, teve várias chances, mas aí nesse pênalti, que foi pênalti, Raquel Fernandes é que vai bater. Olha como a Poliana chega ali dando um pisão na Fernanda. Aí a Raquel Fernandes vai lá, no rebote, também é dela, e o Fluminense vence por 1-0. O goleiro Thaís ainda pegou. Tá aí a tabela do Brasileirão, olha que coisa linda o Fluminense, olha. 19 pontos, a mesma pontuação do Palmeiras, que joga hoje contra o Grêmio na Arena Barueri, mas vamos secar, né? Custa nada secar o Palmeiras, sempre é bom. Eu gosto de secar o Palmeiras. É o momento da gente falar de uma coisa seríssima, tá? Opa! Tô falando de verdade mesmo. Agora é o negócio da gente falar de uma coisa séria. Tem Fluminense como mandante no Maracanã. Tá difícil. Tá difícil pros adversários. Tá difícil pra quem vem jogar contra o Fluminense. Mais uma vitória. E outra coisa, o Vini Show falou aqui muito bem. É difícil pra você que gosta de secar. Igual certas pessoas desse estúdio aqui. Ontem, não sei. O jogo é difícil. Não, porque o Corinthians tem um Dorival Júnior e foi campeão da Supercopa em cima do Flamengo. Sócrates, Givelino, tá todo mundo a democracia corintiana foi importantíssima desde a invasão corintiana ao estádio do Maracanã. Isso aqui é Rio de Janeiro. Isso aqui é Flusão, isso aqui é Maracanã. Respeita. Isso. Joga no bocão mesmo, porque ele é o responsável pela secada. E a secada que não deu certo. Gabi Marino, por favor, traga todos os detalhes dessa grande vitória do Flusão. Bocão, toma, Bocão. Toma. Depois da parada para a data FIFA, finalmente o Campeonato Brasileiro está de volta. No Maracanã, o Fluminense venceu o Corinthians por 3-1 pela 9ª rodada da competição nacional. Os comandados por Luiz Ubeldia dominaram o primeiro tempo do duelo, enquanto o time paulista teve apenas uma grande chance logo no início com Alan. Depois disso, só deu Flu. Já aos 19, Bidon perdeu a bola e Kevin Serna partiu em velocidade. O atacante passou por Gabriel Paulista, rolou para John Kennedy, que driblou o Cauê e colocou a bola no fundo da rede. 1-0.
Y bueno, en la jugada de primero de JK, vi que el cara venía ahí pidiendo. Então aí dei o passe para ele e depois me abraça. O Flu seguiu no ataque e fez o segundo nos acréscimos da etapa inicial. Serna recebeu de John Kennedy e mandou na trave. No rebote, Hércules ampliou. O Fluminense voltou para o segundo tempo com a vantagem no placar, mas logo depois também ganhou a vantagem numérica em campo. Logo no início, os jogadores se envolveram em uma confusão após uma falta em Lúcio Acosta. Ainda durante a briga, Alan fez um gesto obsceno em direção a Lúcio Acosta. O juiz foi chamado pelo VAR e expulsou o atleta do Timão. Com um a mais, o time carioca criou algumas chances para fazer o terceiro. Só neste lance, Cauê salvou o Corinthians 2 vezes. Primeiro no chute de John Kennedy. Depois, Samuel Xavier exigiu outra grande defesa do goleiro, mas não teve jeito. O terceiro gol saiu. Castillo tabelou com Martinelli, bateu na saída de Cauê e marcou. É importante ter opções. Bom, hoje converteu John, converteu o Castilho. Acreditamos que o melhor, Germán, voltou. E de pouco em pouco, com mais treinamentos, todos podem ter os seus minutos. O Corinthians só reagiu no fim e diminuiu o placar com o André. O gol ainda foi revisado pelo VAR e confirmado posteriormente pela arbitragem. Com a vitória desta quarta, o Fluminense assumiu a vice-liderança do Campeonato Brasileiro com 19 pontos. Mesma pontuação do líder Palmeiras. Agora, o tricolor vai em busca da primeira colocação no sábado contra o Coritiba fora de casa. Estamos trabalhando para ser fortes em casa e procurar afuera pontos, que é o que sempre tratamos de fazer, não? Assim que, bueno, vamos a seguir assim, tratar de trabalhar para manter este nível. E agora não tem mais o que lamentar, é ir para cima. A gente sabe que vai começar as viagens também. A gente teve um tempo agora jogando só no Rio de Janeiro, isso ajuda bastante, mas agora é mostrar nossa força também fora de casa. Ó, esse aí jogou mais uma vez uma barbaridade, tá? Esse tal de René aí, tá? Muita gente não valoriza. Ontem Bocão aqui deu uma moral a ele. Fernandão já fala dele também há bastante tempo. Tá jogando muito desde o ano passado. Não à toa chegou o Guilherme Arana e o Arana tá tendo que esperar no banco de reserva de uma maneira bem justa. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a expulsão do Alan. E aí eu vou ter que dar um recado pro Alan também, né? Porque ele tá de brincadeira, né? Em pleno 2026... Tu tem 799 câmeras espalhadas pelo gramado, o cara vai fazer um gesto daquele com o jogo rolando. Pô, pelo amor de Deus, né? E outra, totalmente desproporcional a reação dele à jogada com o Lúcio Acosta. Enfim, daqui a pouco a gente vai falar disso. Quero ouvir a opinião dos nossos comentários, até porque quero ouvir o especialista nisso, né? Que é nosso Octávio Bocão. Quero saber se ele tem até alguma dica pra falar com o Alan, porque se fosse o Bocão ontem fazendo isso no campo... Duas mãos. Meu senhor. Duas mãos. Jesus Cristo, a Costa ia estar perdido, a Costa. Tadinho do Lúcio Acosta. Tá rindo, Fernandão? Mas tá enfim. O Bocão precisava dar uma bacia. Ave Maria, socorro. Bom, nós vamos, daqui a pouco a gente vai falar da expulsão. Tá rindo, Xande? É verdade isso mesmo? Tá bom. O Xande gosta. Daqui a pouco nós vamos falar disso, tá? Mas guerra. Primeiro vamos falar desse jogo, porque assim, acho que até o primeiro gol do Fluminense, o jogo até que estava, de uma certa maneira, um pouco equilibrado, os dois times meio que se estudando um pouco, né? Tendo algumas oportunidades já de gols, mas depois do 1-0 só deu o Fluminense, aí foi um atropelo, né? Foram 90 minutos de um jogo de um time só e mais uma vez o Fluminense fazendo uma vítima dentro do Maracanã. Tá difícil pegar o Fluminense lá dentro, hein? Caramba, Amêndola, é muito legal ver esse Fluminense que se nega a perder dentro do Maracanã. E por muitas vezes jogando bem. O ano passado oscilou em termos de performance, mas mesmo assim ganhava. E um time que quer chegar tem que vencer jogos assim. Mas no jogo de ontem, eu já achava, né, que o Corinthians bem quebrado, o Corinthians precisando se recuperar no campeonato, não ia se expor muito, acabou se expondo até demais. E quando o Fluminense faz 1-0, cara, se o time não tiver uma estabilidade emocional muito boa e uma consistência defensiva interessante, vai querer sair pro ataque e vai tomar. Vocês lembram quando eu falei sobre os times que saem para marcar em cima e deixam a última linha? O gol do Fluminense é esse. Quando
o René dá essa cavada pro Serna que o zagueiro... O zagueiro foi de... Fernandão deu uma oscilada. Tá de brincadeira. O Serna botou na frente. Mas convenhamos que o Gabriel Paulista é bem mais ou menos, né? Cara, e ele jogou em grandes clubes da Europa, tá? Exatamente. Valência, Arsenal, e por muito tempo. Não determina o jogador craque, é isso que eu falo. É isso aí, não só passou por lá não, mas ele jogou mesmo. Enfim, quando você vai para marcar uma equipe como a do Fluminense, que tem uma relação muito boa dos lados e por dentro, porque o Fluminense, ele consegue usar muito bem os lados do campo, como faz com o Serna, como faz com o Canóbio, agora com o Savarino, e também tem essa relação por dentro. Cara, eu tendo a dizer que o JK é um dos melhores centroavantes hoje que faz a parede pro seu companheiro chegar. Gol foi coisa linda. O Bocão jogou futebol de salão, sabe disso. O lance do primeiro gol, outros gols o Fluminense já fez utilizando, porque o Acosta gosta muito desse jogo de aproximação, ele gosta muito desse jogo curto, de tabela e de ataque aos espaços. E aí, quando chega o Savarino, que é um cara que também gosta desse tipo de jogo, e os caras já se entrosaram, o Fluminense consegue fazer, né, criar espaços dentro de locais do campo em que a equipe está até muito bem postada, mas a movimentação e a troca rápida de passes faz com que o Fluminense seja muito, mas muito letal nesse último terço. Cara, é muito legal. A Amêndola fala muito bem quando ele diz isso, que é muito bom ver os jogos do Fluminense. Tudo de primeira. Pô. Esse gol é uma maravilha. Martinelli de primeira, Acosta de primeira. E vai chegando um monte de gente na área, ninguém desiste. É isso aí. É exatamente. Você tem 5 jogadores do Fluminense pisando na área. Olha onde está o Hércules, que fez o gol. Ele está atrás da linha da bola. E por mais que você tenha vantagem numérica, ninguém desiste de chegar na frente. Vai todo mundo pisando na área, para justamente acontecer o que aconteceu lá. 5 jogadores contra 2 do Corinthians que estava sendo contra-atacado. Exatamente. Normalmente, a ordem teria que ser diferente. É o oposto. Se você está sendo contra-atacado, teu time tem que fazer a transição defensiva. E esse gol também é piada. Esse gol é piada. O Martinelli no jogo de ontem, ele desfilou no meio-campo do Fluminense. Ele ditou o ritmo que ele quis no jogo. E esse passe mostra o quanto um jogador está seguro. O quanto ele não está apavorado, o quanto ele está tranquilo para poder jogar futebol. Faz o gol, Castilho. Faz o gol. Mostra para que tu veio pro Fluminense. Enfim, gente, muito legal ver esse Fluminense jogar. Muito legal ver também a consistência defensiva, porque o Fluminense, quando ele faz um gol, ele deixa a bola com o adversário. Ele controla o jogo sem a bola. Isso é muito interessante, porque a gente falou isso também na seleção brasileira, no time do Ancelotti, que o Real Madrid dele fazia isso muito bem e o Fluminense consegue. Claro que, dadas as proporções de comparação, é só uma ideia de jogo que é muito bem replicada. Mas o Fluminense muito bem no jogo, muito tranquilo para poder vencer a partida. Teve problema quando teve um jogador a mais, que acho que aí você acaba relaxando um pouco o ânimo, você acaba deixando um pouco o jogo mais tranquilo. Mas, ó, parabéns ao meu dia, parabéns ao jogador do Fluminense. Ontem é difícil você falar de um cara que não jogou bem. É verdade. Até os caras que entraram, o Soteldo deu uma pré-assistência pro gol. Enfim, todo mundo dando a sua contribuição. Castilho fez gol. O que faz do Fluminense um time muito forte para a temporada. Porque uma coisa é você contar com 11 muito bons. Outra coisa é você contar com 12, 13, 14. E esses caras entrando com confiança, fazendo bons jogos, deixa o Fluminense muito mais consistente quando perder jogadores importantes. Ainda tem uma galera machucada que tá para voltar. Nonato, Bernal. Ainda tem isso. E o Fernandão resumiu o Fluminense de 2026. Além da força coletiva, o Fluminense não tem uma disparidade de elenco. Quando você faz as reposições, mantém o mesmo nível de desempenho dos jogadores. E fato é que a consistência não só defensiva, mas a consistência coletiva, o Fluminense tem suas linhas compactadas o tempo inteiro, não dá brecha ao adversário, pouquíssimas vezes o Fluminense dá brecha ao adversário, esporadicamente no lance assim que sai o gol do Corinthians, mas é um lance bem atípico, né? Porque a bola espirra, é aquela bola alçada na área que bate e rebate. Mas o Fluminense tem um jogo apoiado muito forte, transição muito forte também. Chega na área, pisa na área com 5, 6 jogadores. Então esse é o Fluminense. Para mim, o futebol mais envolvente do Campeonato Brasileiro na temporada 2026 é o do Fluminense Futebol Clube, que vem nos encantando. Isso é muito mérito, tem o dedo do treinador, tá? Porque você não precisa ter só craques no teu elenco para desempenhar a tua função. É executar o que o treinador quer em cima da tua criatividade durante o jogo, do que o adversário te oferece. O Corinthians ontem tem um time desorganizado, totalmente fora dos padrões táticos do futebol normal, do que a gente comentou aqui dos desfalques, do Memphis. Eu acho que o Hugo nem fez muita falta, porque o goleiro do Corinthians foi tão bem. Foi muito bem mesmo. Foi muito bem o goleiro, salvou a goleada. Uma defesa no chute do Samuel Xavier absurda. Sensacional, velocidade de reação, esticou, envergadura. Exatamente. Muito bom, quer dizer, o time do Fluminense vem encantando a gente, cara. É muito bom ver o Fluminense assim. Vai ser o time a ser abatido nesse primeiro momento de temporada. É o time a ser abatido no Brasil, tá?
Não é fácil ganhar do Fluminense, hein? Não, e assim, a gente aqui no... O pessoal todo sabe aí do nosso time, né? Pra quem a gente torce. Mas eu não tenho medo nenhum de dizer que o jogo mais divertido... Hoje eu paro para ver o jogo que eu mais gosto de ver é o do Fluminense. Justamente por tudo isso que eles falaram. É um jogo que quem gosta de futebol, quem gosta de assistir futebol, gosta de ver. Porque é um jogo alegre, parece, os caras em campo, o Lúcio Acosta parece que tá se divertindo, parece que tá ali brincando, dá um toque aqui, outro ali, aí você vê 3, 4 jogadores próximos, tum, já não tá mais comigo, já sai na cara do gol. É isso que a gente gosta, esse tipo de futebol que a gente gosta. Claro, cada um tem o seu estilo, cada um tem a sua maneira de jogar, o seu modelo de jogo, e a gente respeita, mas esse modelo do Fluminense que tem dado certo, tem encantado muita gente. E é engraçado, né, porque... No início da temporada, desde a reta final da temporada passada, a gente falava, o Fluminense precisa de um centroavante. O Fluminense está precisando de alguém na frente. Everaldo, que não fez quase nenhum gol no Fluminense, lá no Bahia tá fazendo gol pra caramba. É isso aí. Fez gol ontem de novo. Fez mais gol ontem. Fez impressionante. 2 gols ontem. É impressionante. Na sapecada de 3-0 do Bahia. Isso é muito em cima de encaixes coletivos, né? Com toda certeza. Encaixes coletivos, o Fluminense tem muita dualidade, né? Que a gente fala de essas duplinhas, Lúcio e Savarino. John Kennedy lá na frente. E isso é legal pro futebol. Isso é bom, porque esses encaixes eles vão acrescentando ainda mais, principalmente no resultado final, que é acertar a casinha, você pisar na área, você tem entrosamento com esse jogador. Então, acho que essa dualidade, esse encaixe coletivo é o principal. E o Everaldo foi pro Bahia pra fazer isso aí. Exatamente. Se deu bem com o cara que tá lá do lado. Justamente. E assim... É legal porque ele estava lá e não fazia tantos gols. É bom lembrar isso. Até, ele jogava até aberto pelo lado. De ponta lado. direita pro Everton Ribeiro. Mas aí o Rogério Ceni deve ter... Muito provavelmente. Deve ter visto de uma outra forma. Ó, vou te botar em outro lugar aqui. E a gente falava muito dessa questão de centroavante, né? Ontem, John Kennedy mais um gol, mais uma grande atuação. Castilho entrou, mais uma boa atuação, mais um gol. E tivemos o gol do Hércules, que muita gente não repara, mas o Hércules está vivendo uma fase para lá de artilheira. Bota na tela aí pra gente, Vini Show. Olha ele aí, ó. Nos últimos 4 jogos, Hércules fez 3 gols contra Corinthians, Vasco e Atlético Paranaense. E, curiosamente, o Hércules não tinha nem começado a temporada como titular. Sim. O titular vinha sendo o Bernal. Ele veio com lesão, né? Veio se recuperando da lesão. E essa recuperação do Hércules é muito legal porque mostra uma característica que ele mostrou muitas vezes lá no Fortaleza. Ele sempre foi um meio-campo decisivo. E, gente, tirando os atacantes, qualquer outro jogador, dentro de qualquer outra função no campo que faz gol, ele é diferente do outro. Gol é o objetivo maior do futebol. Claro. E esse cara que é um bom meio-campo, como o Hércules, que joga pra caramba, consegue ter uma boa dinâmica dentro do seu setor e chega na área pra fazer gol, esse cara é diferente. Daqui a pouco vem alguém pra levar o Hércules. Porque esse cara é o diferente. Eu sempre costumo dizer, é meio redundante, mas eu costumo dizer que todo time que tem um camisa 8, que chega na área e faz gol, que dá assistência, que participa muito do jogo, esse time tende a ser um time diferente. É óbvio que tendo um conjunto com todos os outros. Haja vista que esse 10, a gente não tem mais. Poucos times têm esse 10. E quando esse 8 consegue fazer essa função do 10 de criatividade e tem força para ir e voltar, o time é diferente. Só que o Fluminense tem 2. O Martinelli faz essa mesma função, só que tem menos gol do que o Hércules. Mas o Martinelli consegue fazer essa função de criação. Vou repetir, o passe que ele deu pro Castilho é um passe de um cara que está totalmente seguro do que está fazendo ali. Muita tranquilidade, confiança que é. Porque ele já é meio perseguido. A da matada no peito? Não, que o Castilho estoura de peito e o Martinelli tá de frente pro gol. Ele podia fazer o gol. Ele podia chutar, né? Isso é jogada de salão. Isso é jogada de salão. Isso é jogada de salão. Aí pensou no coletivo. Pensou no coletivo. Muito bem lembrado. Deixa o companheiro numa situação melhor do que ele estava. Faz você. E aí o Castilho vai lá e faz o gol. Enfim, é um Daqui a pouco vai aparecer aí o seu Google. Que joga por música, que se aproxima sempre, um jogo apoiado, de muita qualidade. Cara, e essa dupla que está começando a se formar, já está se entrosando muito bem, Savarino e Acosta. Exatamente. Me lembra Savarino e Almada. Tá dando muito trabalho. É boa lembrança. Me lembra muito Savarino e Almada. Até porque eles são parecidos, mas são diferentes ao mesmo tempo. É isso aí. O Lúcio, apesar de ser pequenininho, ele não é tão veloz, ele não tem tanta mobilidade quanto o Savarino. O Savarino é mais veloz, o Savarino gosta de um jogo às vezes mais esticado, mas que está sempre um procurando o outro. Jogador bom tem que estar perto. E o Zubeldia faz isso muito bem. Coloca os caras um pertinho do outro e aí o Fluminense cresce. São poucos os 10 hoje no Brasil, né? Raríssimos. Eu acho que a Arrascaeta, Patrick no Internacional, que normalmente hoje no mundo, os 10 jogam pela beirada, né? Matheus Pereira no Cruzeiro.
Matheus Pereira Matheus Pereira, mas normalmente assim, aquele 10 de ponta de lança, o antigo ponta de lança. O Garro, que é 10, mas joga com a 8, que é muito bom jogador, sofre com muitas lesões também. Tem poucos caras que fazem essa função, até porque fisicamente eles nunca foram tão fortes. E hoje, por mais que a gente seja saudosista, que a gente queira, que tenha aquela nostalgia mendoleta do grande camisa 10, do grande PH, né, Paulo Henrique Ganso, esse cara genial que constrói o jogo, que tem passos, mas que fisicamente não consegue entregar. E o futebol hoje precisa desse cara, principalmente esse cara que joga no centro do campo, porque é onde se constrói o jogo. Sim. E essa parte física do Fluminense, ninguém está tendo no início do ano, tá? Minha percepção. Isso ajuda ainda mais, acrescenta ainda mais o desempenho, a performance do Fluminense no Campeonato Brasileiro na temporada. Fisicamente, se você estando bem, esquece. É isso aí que o Fluminense está mostrando pra gente. Para corroborar com o que vocês estão falando aí, Vinicius, coloca na tela as artes, por favor, a primeira delas do Flusão no Maracanã. O Fluminense é o carioca com a maior sequência de vitórias como mandante na história do Campeonato Brasileiro, tá? São 14 jogos com 14 vitórias e pronto, né? Não precisa falar mais nada. 29 gols marcados em 14 jogos. Chama atenção esse número. Quase 2 gols por jogo. Quase não, mais 2 gols por jogo e 5 gols sofridos apenas. 100% de aproveitamento. É esse o Fluminense. Quase que imbatível, né? Quase não, imbatível no Maracanã nesse Campeonato Brasileiro. Temos a outra. Coloca aí, Vinicius, com o Zubeldia pra gente ver também os números do Flu. Tá aí, ó. É bom a gente atualizar aqui. 21 jogos pro Fluminense do Zubeldia como mandante, 19 vitórias, 2 empates, 39 gols marcados, 9 sofridos. Aí, ontem o aproveitamento era de 92%, hoje já pulou para 93%. 93,6% é o aproveitamento desse Fluminense, que é um time a ser batido, inclusive, no Maracanã. Agora, olha só, a gente vai para a polêmica aqui, porque eu quero ouvir o que o Bocão, especialista, tem para dizer. Mas antes, você que é botafoguense, fica aqui com a gente, tá? Porque tem notícia nova é complicado. Tem notícia de momento, tá? Envolvendo o treinador do Botafogo. Não sei se é bom ou se é ruim. Você que vai avaliar. Segura que daqui a pouco a gente vai trazer aqui pra você esse noticiário do Botafogo. Agora vamos à expulsão do pequeno Alan. Do desequilibrado. Primeiro que ele já era pra ter sido expulso aí, né? Porque pra mim isso é agressão. Não, é claro que o Lúcio, ele deixa logo de cara aqui. Aí ele começa a fazer isso aqui. Mas é desproporcional, gente. Exatamente, não justifica. Cara, o Lúcio, eu gosto muito dele jogando. Pô, é o cara que mais abrilhanta o Campeonato Brasileiro hoje. Só que ele perturba os caras. Perturba, mas ele tá no papel dele. Ele irrita os caras. O que ele faz também com o Alan, quando ele puxa e sacode, empurra o Alan... Pô, isso é irritante, né? Isso deve ser... E ele empurra o cara. Mas tu vê que ele mantém a compostura. É isso aí. Em momento nenhum tu vê que ele fazendo com raiva. Pra você ver que é totalmente pensado. Ele quer perturbar o cara. Isso, claro. Ele quer perturbar o cara. Aí o Alan perde a cabeça. O Alan também é um cara experiente. Não pode, né? Acabou Pelo de chegar. amor de Deus, Como né? é que é o nome do árbitro? Davi de Oliveira. Parabéns. Você foi educativo nesse lance aí. Você foi até o último instante tentando afastar. Vem cá, cabeça. Parabéns. É difícil, tá? Porque às vezes o árbitro se afasta e fica vendo para expulsar. Tem uma característica diferente na abordagem de um lance tão desproporcional. E ele foi lá, separando. Calma, por favor. Tira um daqui. E esse é difícil. Eu acho educativo, acho legal. Não, é legal, claro. Acho muito legal. Depois ele foi lá e falou assim, gente, vem aqui e expulsa o cara, porque não tem como. Até porque ele não vê o gesto do Alan. Isso, ele vira o rosto na hora. Ele tá olhando pra cá e o Alan tá do lado dele e aí faz o ele vira na hora. Até porque é uma recomendação da arbitragem. Você evitar ao máximo a expulsão. Porque quando você causa uma expulsão, você acaba atrapalhando o jogo. Você muda todo o contexto do jogo. E o árbitro, é óbvio, dentro da normalidade, é ele tentar apartar, coibir qualquer tipo de agressão para que isso não evolua para uma expulsão. Mas no caso do Alan, não tem jeito. Não, e aí depois tem o gesto lá. Não, o gesto. Pelo amor de Deus, né? O chuta-chuta ali, acho que dava até para levar pro amarelo para cada um. Mas o gesto é brincadeira. Gente, ô Alan, tá com problema em casa? Não traz pro jogo. Você é um cara super bem sucedido no futebol, apesar que você não vem jogando desde 2021 no Atlético Mineiro. Verdade. Passou pelo Flamengo, não entregou absolutamente nada.
Não sei se tu tem que agora chamar você de Alan, porque o único Alan do Brasil hoje é você, não é Alan do Botafogo, não é do Palmeiras, o Alan é você. Você tá com problema em casa, você tem que chamar um psicólogo, conversa. Agora, você não pode expor as mulheres que estão no estádio ou na televisão, sentado, pô, com um gesto obsceno desse em pleno 2026, pô. Você vai ser punido, o Corinthians eu soube informações lá de São Paulo que vai ser multado, vai ser suspenso também, deve pegar um gancho de 2 a 3 jogos aí. Mas tem que pegar. E eu acho que tem que pegar, tem que punir. Porque não é normal, em pleno 2026, um gesto desse com mulheres no estádio. E o Fluminense leva mulheres pro estádio. Pô, com certeza. Sinal lindíssimo, né? Não, hoje você vai ao Maracanã. E aí eu falo porque eu frequento jogos de Flamengo, Fluminense, Sim. o Vasco quando joga lá. Mas eu tô falando Maracanã, mas estádios em geral. Newton Santos é assim, São Januário é assim. A quantidade de mulheres no estádio aumentou absurdamente. Absurdamente. O público feminino Isso é nos ótimo pra estádios. gente, né? Pô, claro, e cara, isso faz com que as pessoas tenham que ter mais respeito e principalmente cabeça no lugar. Não dá pro Alan fazer, mas depois o Alan foi na rede social e pediu desculpa. Mas agora já era. Aí o negócio já foi feito. Beleza, Né? mas já é alguma coisa. Porque Pô, a gente pelo já amor viu de muito Deus. isso. Parece que eu tava jogando pelada lá em Padre Miguel. Exatamente. Discutindo com o cara me deu um bico, desculpa. Aí é que é... Bocão, cadê a bacia, Bocão? O Bocão vai pegar a bacia. Não, o Bocão criticou o Alan, mas ele fica aí, por aí, rodando o Rio de Janeiro aí, com esse negócio à vista aí. O dia inteiro. Balançando esse negócio aí. Exatamente. Temos uma audiência muito qualificada. Opa! Meu Deus. E dos estrangeiros, como se falava lá em Padre Miguel. Não. Quem? O cidadão que deveria estar aí, está nos vendo lá de Deutschland. Pra quem não sabe, Deutschland é a Alemanha. Boa. Getúlio Vargas está nos vendo. Um beijo pra você. Ô, seu Gevesoles! Um beijinho, seu lindo. Não, ele tá assistindo no momento mais lá ele da semana. É, isso que mesmo. é o gesto do Alan. Queria ouvir Getúlio Vargas sobre esse gesto do Alan. E ele tem uma atração por esse tipo de coisa. Ele gosta. Uma sintonia, né? É isso aí. Tá aqui, pô. Liga de vídeo. Mandou mensagem aqui. Cadê? Ele tá em Praga. Tá em Praga? Vídeo? Tá em Praga. Ele me ligou, outro dia eu tava deitado. Vamos ligar. Se ele atender, Liga, vamos Fernandão. ligar. Isso, liga pra ele, Fernandão. Liga. Ele Já tem que liguei, atender, botei né? ele atender. Ele tem que atender, vamos Botei ver. ele atender. Ele tava postando fotos lindíssimas. Se você quiser, vai lá na rede social dele. Ele aí, ó. E atendeu? Mentira! Atendeu. Tamo ao vivo, hein, danado? Tá ao vivo, olha o que o senhor vai falar. Mostra lá a câmera lá. Mostra aqui, Fernando. Calma aí, vou mostrar. Tá ao vivo, hein? Cara, eu tô sem camisa largada. Aí, ó, que homem maravilhoso. Lindo. Feirinha bombando. Que isso? Tá parecendo até feirinha de Acari, porra. Feirinha tá bombando, eu tô aqui vendo vocês. Botaram brincadeira aqui, vocês aqui, ó. Aí, a gente lá na Aê, garoto. Muito maneiro. A gente te ama, GVzinho. Eu também tô com saudade, Bedel me escravizou nesse país. Tá louco pra voltar pro Brasil, né, Volta meu amor? logo, Gevesoles. Tô doido pra tomar um tchuguera em real, pô, tava sempre... Caro papão, ó, beijo pra você. Beijo, a gente te ama, dá um beijo na família, divirta-se, Beijo, moleque. saudade, Gevezão. Tchauzinho, moleque. Cara, inclusive, vale a pena. Vale a pena a galera que quiser acompanhar, né, saber como é que tá o GV, vai na rede social dele, porque inclusive ele tá postando umas fotos tão lindas de JF, cara. E o JF tem uma cara de invocado, né? Tem. Ele fica meio assim, meio... O que você tá fazendo? Você tá tirando foto de mim, cara? Tira, eu não quero tirar foto. Pediu permissão pra isso? Eu autorizei. Então, assim, família linda, maravilhosa, Deus abençoe. Felizmente, GV tá conseguindo curtir uns diazinhos de férias. Daqui a pouco, semana que vem, ele tá de volta aqui no comando das picapes também, do Donos da Bola. Beijo, GVzão, beijo pra família toda, beijo pra quem tá lá, beijo pra quem tá aqui também, que a família toda é nota 10. Vocês falaram de negócio de polêmica aí, negócio de Alan. Antes da gente trazer a informação exclusiva do Botafogo, que acabou de soltar, vamos mostrar a situação do Savarino, porque o Savarino jogou ontem e ele tinha sido convocado para a seleção venezuelana, mas ele não foi. Ele optou por ficar aqui. E aí, rapaz, o Solomon Rondon, que é o atacante, que é o capitão da seleção venezuelana, aí, ó, soltou uma indiretinha. Agora é o momento fofoca aqui do Donos da Bola, tá, gente? Pelo amor de Deus, nos deixe, porque a gente gosta disso. Aí o Solomon Rondon foi na rede social e falou, incrível, de não estar em condições a jogar de titular.
Zero senso de pertencimento. Continuem pedindo por ele. Tá parecendo quinta série, né? Bela despedida da seleção, então. Pô, gente, mas pelo amor de Deus. Como é que eu vou ser convocado de novo com o Rondon lá? Mas peraí, o Tem cara... problema nenhum. Mas o Savarino ele não podia ficar ainda. aqui, cara. Qual é o problema, gente? O Savarino vai jogar lá no Uzbequistão. Pra quê? Ele tá no Fluminense, que é o líder do Campeonato Brasileiro junto com o Palmeiras. Pra quê? Venezuela vai jogar o quê? Vai jogar nada. Mas eu discordo. Como patriota, eu discordo. Isso aí é seleção. Seleção é seleção em qualquer lugar do mundo. Não. É minha opinião, tá? Mas o cara não tem o direito de não querer ir? Não. Se por acaso ele fala... Se ele tá machucado, ele não tem condições de ir, ou tem um problema de família, é uma outra história. Mas agora, ele não pode ter se recuperado, Bocão? Ele disse que não foi convocado, ele não foi pra seleção porque ele tinha problemas físicos. Era pra só se recuperar. Quem tem problemas físicos não pode ser titular no Fluminense no jogo. Com todo respeito ao Savarino, que eu adoro, tá? Conheço gente que trabalha com ele e tal. Mas, Savarino, seleção é seleção. Independente de qualquer coisa. Desculpa, minha opinião. Se você não está ou não quer ir por um outro motivo, você não pode jogar no Clássico. Mesmo que se você jogasse 15 minutos ontem no final do jogo, beleza. Tô me recuperando, tô voltando. Mas, pô, gente, seleção é seleção. É sonho de qualquer jogador. Eu acho que foi uma despedida, porque para voltar lá, com o capitão lá, Rondon lá, vai chegar no treinador, ou eu ou ele. Diante da necessidade que a seleção tiver, acho que eu até respeito o que o Bocão está falando, mas não funciona. Se a seleção já precisando e o Savarino for importante dentro da visão do treinador, o cara vai chamar. Isso é uma parada do Rondon com o Savarino. A gente nem sabe se tem treta entre eles, se tem vaidade entre eles. E outra coisa, uma coisa eu concordo com o Bocão. A seleção, para mim, é o lugar mais especial para um cara jogar futebol. Eu não estive na profissional, mas estive na base. Quando eu estava na base, estar lá era o lugar mais importante. Claro. Só que tem caras que não querem jogar. E tudo bem. Quando você diz, já viu o Serginho, que jogava no Milan, quando ele era convocado, só que o titular era o Roberto Carlos. Ele sabia que ele não ia jogar. Sim. E aí ele fala, poxa, olha, não quero ir mais não, pô, leva outro, prefiro ficar aqui. Pô, isso é muito maneiro, porque o cara tá sendo sincero com a seleção e com ele mesmo. Só que, nesse caso aí, eu tô dando um exemplo do Serginho aqui, porque é uma coisa que às vezes a galera fica levando, sempre tendendo pro lado da polarização. Ou é ferro ou é fogo. 880, né? O cara pode escolher não ir. Mas dentro desse contexto aí, ele jogar fica feio. Feio fica. Só que as consequências, quem vai arcar é ele. Eu acho que ele tá com a cabeça tranquila também. Ainda vou fazer um adendo. A gente, por muito pouco, a gente vai aqui do Neymar, que quando vai pra festa da irmã, carnaval não joga, tem festa, é suspenso, é expulso, não vai jogar. Mirassol, o Ancelotti foi lá pra ver quem? O Neymar. Ele não foi ver o Mirassol, que não é... Santos e Mirassol. Lá em Mirassol, ele vai ver quem? Ia convocar quem do Mirassol? Ia convocar quem do Santos? O Neymar. E o Neymar não foi jogar. Então, por muito pouco, tá aí, ó, pagando o preço, hein? Tá pagando o preço, hein? Não, mas é diferente, né? É diferente. Tô fazendo um adendo aqui, ó, porque claro que é diferente. E eu acho que tem que eu entendo isso, mas eu acho que a gente precisa levar em consideração o fato de que a Venezuela não vai jogar nada. Se fosse um jogo importante, se fosse uma repescagem, uma coisa assim, pô, aí beleza. Aí eu tenho certeza que o Savarino iria. Mas, cara, os caras agora, próximo ciclo de Copa, vai demorar pra começar. Mas a seleção não valoriza o jogador? A seleção não valoriza o jogador? Eu acho que hoje o Fluminense valoriza muito mais o Savarino do que a Venezuela. Eu concordo. Ótimo. Nesse contexto, sim. Mas é seleção, gente. Eu não consigo tirar... Não, sim. Eu acho que tem esse peso da seleção. É seleção. Agora... É a seleção do Chipre. Agora, o Savarino não se posicionou. Mas a esposa dele se posicionou. Então o negócio já começou a ficar, ó... Vai dar choque. Coloca aí o que postou a Geigli Duarte. Geigli SP Duarte. Terrível o exemplo de quem usa a braçadeira de capitão na seleção. Isso só demonstra o que todo mundo já percebe. Na seleção, há um grupinho que se acha acima do coletivo e que ainda pretende, com intimidação, decidir quem joga e quem não joga. Que vergonha a sua história. Isso ela fez na rede social dela, nos stories dela. Aí ela, não satisfeita, foi... numa publicação que fizeram contando, né, mostrando o que tinha acontecido. Salomão, por que você não fala sobre o
quão rude e egocêntrico você é dentro da seleção. E por que você não age como o verdadeiro campeão que diz ser? Além disso, todas as coisas que Sava teve que fazer dentro da equipe que não são discutidas fora delas. E às vezes em que ele teve que voltar para casa sem jogar um único minuto, ele não vai aceitar isso de forma alguma. E olha que o que eu falei aqui, eu nem tinha visto o que ela escreveu. Eu também não tinha visto. Alguma coisa deve ter. Alguma coisa tem. Alguma coisa deve ter. Não é uma coisa tão simples assim. E o Savarino foi ídolo no Botafogo, campeão da Libertadores e campeão brasileiro. Está no Fluminense, hoje já é titular. Foi muito bem no Atlético Mineiro. Enfim, é um cara que tem um sucesso diferente. Acho que do próprio Salomão, que jogou na Europa, jogou em grandes times. E a gente não sabe o que acontece entre eles dentro da seleção. Sem dúvida. E, cara, o Savarino não era titular absoluto. É isso. E ele pode não ir. Só que, é aquilo que eu já tinha falado, uma coisa é você dizer que não vai por um motivo, outra coisa é você dizer que não vai por outro. Isso aí eu tô de acordo. Escutamos falar sobre isso muito do time do Arsenal. Isso. De muitos jogadores do Arsenal. Falamos aqui, inclusive. Falamos aqui de muitos jogadores do Arsenal que tiveram problemas e não foram para suas seleções. Sim. Um deles é o Gabriel Magalhães, zagueiro. Por quê? Eu não estou aqui para ser leviano ou mesquinho e dizer que os caras estão falando mentira. Com certeza. Só que é uma grande coincidência e acabou acontecendo com o Savarino. Mas, ô Jegli, só reforça o que eu quis dizer aqui, porque na realidade, quando você vai para a seleção e você não joga, você não tem obrigação nenhuma, você não tem contrato para chegar lá e jogar. Se todo jogador da seleção brasileira que for jogar esses amistosos aí e voltar sem jogar, não quer mais ir para a seleção, tá errado. Só reforço o que eu tenho a dizer aqui, com todo respeito ao Savarino e a você. Mas seleção é seleção, você pode ir lá para passear, mas é seleção. Ninguém é obrigado a ter contrato para chegar lá e jogar, mesmo que sabendo que seja craque. Isso aí é assunto para donos de la pelota de Venezuela, de Caracas. Uma parada. É bom o Savarino ficar longe do Salomão Rondon, porque o cara é grande pra caramba. Imenso, gigante o Rondon, mas fica tranquilo, sabe? Fica tranquilo, pelo menos jogou ontem, jogou bem pra caramba, inclusive, e vai ser titular com certeza no final de semana contra o Curitiba, até porque o Lúcio Acosta tá fora. Recebeu o terceiro amarelo, vai cumprir suspensão, aí pode ser Savarino, pode ser Paulo Henrique Ganso, enfim. Vamos ver o que Zuzu fará nesse Flusão. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje. Se gostou, deixe seu like, inscreva-se aqui no canal caso ainda não seja inscrito e espero você no próximo vídeo.